Já ouviste falar que o problema é a solução? Então, eu recentemente ouvi esta expressão num curso de marketing e achei que realmente essa expressão fazia muito sentido e resolvi por isso utilizá-la aqui neste vídeo. O meu nome é Paula Marques, sou terapeuta holística e hipnoterapeuta. E então hoje queria-vos falar sobre isto, sobre o problema ser a solução, sobre essa questão do problema também, não é? Nesta questão do problema ser a solução, o que é que acontece? É que nós muitas vezes ficamos presos no problema, ficamos focados no problema e não percebemos que daí desse problema é que está a grande solução, a grande reviravolta. E vou-vos dar um exemplo pessoal meu. Eu, quando era adolescente, tinha muita dificuldade em falar em público. As apresentações dos trabalhos da escola era sempre um grande problema. O colocar-me à frente dos colegas, da professora ou professor e expor os meus trabalhos, para mim era uma grande aflição. Eu entrava em grande estado de ansiedade. Começava a transpirar, ficava vermelha, às vezes começava-me a faltar a voz, ficava com a garganta seca, sentia o coração acelerado, enfim, uma série de sintomas. E eu, ao longo dos anos, não é, fui crescendo e cada vez tinha mais esse receio e um medo de falar em público. Quando fiz a apresentação a apresentação do final de curso da minha licenciatura, tive que tomar um calmante para conseguir apresentar, porque achava que não ia conseguir estar perante os professores, a ser avaliada para apresentar aquele trabalho. Então eu tinha muita dificuldade em me expor, em saber que estavam a observar-me, a analisar-me, não é? O medo de ser criticada, o medo de ser julgada, o medo de errar, não é? De ficar envergonhada, uma série de coisas. E ao longo dos anos, não é? Esse medo foi persistindo e foi continuando, até que eu comecei a tentar aprender formas de vencer esse medo, contrariar esse medo, começar-me a expor, começar a aprender como é que eu poderia vencer esse medo de falar em público. E essa questão do problema ser a solução é engraçado, não é? Porque eu, durante uma grande parte da minha vida, eu tinha medo de falar em público, não é? E isso tornou-se a solução. Isso tornou-se até uma grande parte agora da minha vida, não é? Que é me expor, seja em vídeos, seja em diretos, seja como já fiz palestras em auditórios, seja partilhar o conhecimento com outras pessoas, seja atender pessoas. Então, o meu maior problema, não é? Que era o meu maior medo, o meu maior problema, que era o falar em público, no fundo foi a solução para a minha vida, que é o falar em público e partilhar conhecimento e partilhar mensagem e ajudar pessoas. E isto é algo que não sou eu só que estou aqui a dar a contar a minha história e mostrar esta ideia de que o problema é a solução, porque realmente por outras histórias que ouvi, palestras que ouvi também de pessoas a partilharem também essa ideia de que a partir do momento que a pessoa assume esse problema e vai trabalhá-lo, ele torna-se a solução. Gostava também de falar que nós muitas vezes com esta palavra problema
o problema vira algo com uma carga muito pesada, muito, não é? Nós quando ouvimos tenho um problema, tenho um peso, uma carga, parece que vamos ter ali uma grande chatice, ou parece que não tem solução, não é? E tem. e nós, se usarmos outra palavra, a palavra desafio, reparem, para o mesmo tipo de situação, se nós em vez de usarmos a palavra ter um problema, se dissermos que temos um desafio, essa palavra desafio é muito mais aberta, é muito mais expansiva. Parece que é algo que nós conseguimos atingir, é algo que nós poderemos avançar, é algo que nós poderemos conquistar. Não é? Então um desafio é algo que nos entusiasma, não é? Eu vou ter um desafio pela frente, eu vou ter que arranjar aqui uma estratégia, vou ter que arranjar aqui a solução. Então procurem na vossa vida não usarem a palavra problema, procurem não pensar que a vossa vida é cheia de problemas, ou que no trabalho têm problemas, ou que na vida familiar ou nos relacionamentos têm problemas. Não vão por aí. Pensem em desafios. Que desafio é que eu tenho hoje para resolver? Qual é os desafios que eu tenho no trabalho? Né? Qual é os desafios que eu tenho no relacionamento? Qual é os desafios que eu tenho na minha família ou na minha vida? Né? E como é que eu posso trabalhar, melhorar para eu conseguir encontrar formas de vencer esses desafios, conseguir conquistar as soluções, conseguir ter sucesso nesse desafio. Então, não é? Reparem como tudo muda. Não é? Mudar as palavras, muda a maneira de pensar, muda a maneira de sentir, muda a maneira de estar, muda o nosso comportamento. Então, se pensarmos em desafios, tudo abre, não é? Tudo fica mais fácil para nós realmente podermos trabalhar e ver o que é que eu posso fazer aqui, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso resolver esta situação e dar-nos uma energia ativa, não é? Ficamos mais ativos para atuar, para fazer. O problema não, é um peso, é uma carga, parece que não há solução, não é? É um problema que temos, parece que não vemos além do problema. Então vamos para o desafio e vamos fazer algo, vamos avançar. Então na vossa vida procurem usar esta ideia, a palavra e agirem dessa forma. A vossa vida de ser cheia de desafios e trabalharem para evoluir, para melhorarem, para resolver esses desafios, para conquistarem esses desafios, para vencerem esses desafios. Também nesta questão e vou voltar um bocadinho atrás à questão dos problemas, apesar de eu não gostar muito desta palavra dos problemas, mas pronto, voltando lá aos problemas, se formos a analisar essas situações que temos na vida, elas podem ser divididas, né? Então temos situações que podem ser resolvidas, podem ser trabalhadas, podem ser alteradas e podem ser alteradas por nós, podem ser resolvidas por nós. Então essas situações, vamos dizer assim, para não usar a palavra problema, essas situações então têm solução, não é? Então reparem, uma pessoa tem excesso de peso, é uma situação, ela pode fazer dieta, pode fazer exercício físico, então existem soluções para essa situação, não é? A pessoa ficou desempregada, mas a pessoa pode
fazer entrevistas para novos trabalhos, mandar os seus currículos para outros lugares, pode abrir o seu próprio negócio. Então, a pessoa consegue arranjar soluções. Isto é, vamos dizer, uma hipótese. Depois temos a outra, que existem situações que não dependem de nós. Elas podem ser resolvidas, mas por outras pessoas, por outros meios, digamos. Por exemplo, a pessoa parte uma perna e tem que fazer uma cirurgia, mas não é ela que vai fazer, não é? Vai depender dos cirurgiões, de haver vaga no hospital. Então, essa situação, por exemplo, tem solução, mas não depende só dela, não é? Tem outras envolventes, tem outras pessoas, outras instituições, por exemplo, nesse caso da cirurgia, não é? Então, existem situações que nós já até podemos ter uma parte de necessidade de ação, por exemplo, ir ao médico, fazer lá o registro, aceitar fazer a cirurgia, mas depois toda aquela outra parte burocrática é feito pelo sistema de saúde, não é? Este era o exemplo que eu dei, poderia ser outro. Existem ainda situações que não dá para resolver. É o que é. Morreu alguém, é o que é. Não dá para mudar, não há ali outra solução. Uma empresa foi à falência, fechou, ficámos sem trabalho, é o que foi. Fechou, faliu. Não dá para resolver. Dá para irmos arranjar outro trabalho, outro tipo de coisas, não é? Mas aquela situação é o que é. E quando essas situações são o que são, que não dá para resolver, como a situação da morte de alguém, como a situação, por exemplo, tivemos um acidente, é o que é, não dá para alterar, foi o que foi. É? Então essas situações são resolvidas por si mesmas, no sentido que é o que é. É como costumam dizer, o que não tem solução, solucionado está, não é? Então, se não tem solução, essa própria situação está solucionada dessa forma. E a única situação que poderemos fazer é aceitar aquela situação. Aceitar que aquilo aconteceu, aceitar que estamos perante aquele facto. Pronto. Seja um acidente, seja, enfim, pode ser outra coisa, não é? Falei aqui da morte, da falência de uma empresa, mas pode ser outra coisa qualquer que realmente não tenha uma solução. E então a própria situação em si é a solução. E vocês podem pensar assim, então, mas e porquê é que temos tanto estes desafios ou problemas ou situações que nos estão sempre a surgir na vida? Porquê que há sempre estas coisas que podemos resolver, coisas que dependemos dos outros, coisas que não dá para resolver? Vou-vos dar aqui apenas a minha ideia, vale o que vale, está bem? Não estou aqui para convencer ninguém, apenas para vos fazer refletir um pouco, dar-vos também aqui, pronto, a minha ideia e opinião, que é o que vou fazer agora. Estas situações, a meu ver, surgem para nós aprendermos, para nós evoluirmos. E muitas vezes há situações que surgem, não é? Surgem uma vez e não acontecem mais. Nós solucionamos a situação, resolvemos a situação, tivemos um comportamento, tivemos um modo de sentir perante aquela situação, tivemos uma aprendizagem com aquela situação e ela não se volta a repetir, não é? Porque nós aprendemos a lição, a meu ver é isso, nós estamos aqui para aprender, para melhorar, para evoluir, e outras vezes há situações na vida que parecem que estão sempre a se repetir. Pessoas que estão sempre a passar pelo mesmo. Mas eu já
Olhem, por exemplo, às vezes é comum em relacionamentos. As pessoas têm um relacionamento que corre mal, depois voltam a voltar a ter outro relacionamento que corre mal, depois voltam a ter outro relacionamento que corre mal. No meu caso aconteceu-me isto. E porquê é que eu repetia esse comportamento? Porque eu não tinha aprendido a lição. A partir do momento que eu aprendi a lição de me valorizar mais, de me posicionar de outra forma, de ganhar mais amor próprio, mais autoestima, as coisas mudaram. E então na vida às vezes acontecem pessoas, por exemplo, que são muito azaradas, estão sempre a ter muita, não é? Sempre muitas desgraças, muitos acidentes, ou muitas doenças. O que é que há ali que tem que ser aprendido? O que é que há ali que tem que ser modificado? Porque essas situações estão ali a surgir como um problema, como um desafio. Vamos ver como desafio. Para quê? Para que a pessoa possa aprender algo, para que a pessoa possa pensar sobre aquela situação de uma forma, possa sentir sobre aquela situação de uma forma, possa ter comportamentos com ela ou com o meio envolvente ou com outras pessoas relacionadas com aquela situação de outra forma. E às vezes a pessoa não aprende, não consegue fazer essa lição, essa aprendizagem, e aí a vida volta a trazer uma situação igual, parecida, semelhante, para que a pessoa tenha a oportunidade de voltar a ter essa oportunidade de aprender, de melhorar, de evoluir. E vocês podem me dizer assim, então há situações que acontecem só uma vez porque a pessoa aprendeu, há outras situações que se repetem várias vezes que é para a pessoa aprender, e há aquelas situações que dá para mudar, para nós melhorarmos, há situações que dependemos dos outros, e às vezes essas situações que dependemos dos outros, porque é que pode também acontecer? Para nós também percebermos que vivemos em comunidade e que devemos viver em cooperação uns com os outros, porque no fundo existe uma expressão que diz todos somos um. E se formos a estudar um pouco de física quântica, vamos perceber que na realidade todos estamos ligados. E então, o precisarmos da ajuda dos outros, o precisarmos da colaboração dos outros, também para percebermos que estamos ligados, que precisamos do outro, da mesma forma que nós muitas vezes também ajudamos os outros, para eles também sentirem essa união, esse amor existente, essa partilha entre as pessoas, essa ligação de sermos um. E podem então ainda pensar, e porquê que há aquelas situações que não têm solução? E essas situações, a meu ver, vale o que vale, está bem? É apenas a minha ideia sobre essa situação. São situações que vêm para nos transformar, para mudar. São situações que não têm realmente solução, são o que são. São situações que precisamos de aceitar, elas como são, e são situações transformadoras. Reparem, a morte de alguém vai trazer uma série de mudanças, seja a nível familiar, seja a nível social, seja a nível pessoal, dependendo do relacionamento que se tem com a pessoa, não é? Se for, imaginem, a falência de uma empresa, se forem empregados vão ter que arranjar outras profissões, irem para outros lugares, lidarem com outras pessoas, com outros ambientes. Há alguns que vão abrir negócios, vão evoluir, vão fazer outro tipo de situações que se estivessem naquela empresa nunca iriam fazer, não é? E aquelas pessoas que eram donas da empresa vão ter também que avaliar os seus comportamentos, verem situações, porque é que aquilo aconteceu, o que é que podem fazer, mudar. Então, essas situações que acontecem é o que é, não dá para mudar, não dá para alterar, são situações transformadoras. Por exemplo, como hoje aqui
uma tempestade, não é? Ela vem e transforma o ambiente. Felizmente aqui não aconteceu nada de grave, mas às vezes, não é, temos furacões, sismos, situações que alteram a estrutura do ambiente, não é? Podem destruir a sociedade, trazer problemas estruturais, não é? E que isso vai fazer grandes mudanças nas vidas das pessoas. E é o que é, não dá para mudar, é aceitar e nos adaptarmos, aprendermos. Muitas dessas situações acontecem para nós nos transformarmos, nós aprendermos a nos adaptar, a ser flexíveis, porque tudo está em constante mudança. Nós é que achamos que não, mas o mundo está sempre a mudar, está sempre tudo a mudar. Nós estamos a mudar, os outros estão a mudar, tudo à nossa volta muda e por isso às vezes acontecem essas situações, às vezes até para nos dar assim um abanão, um empurrão, para que nós fiquemos mais aptos a esse desafio de mudar. Temos que mudar, não há nada a fazer. Então espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Se gostaram, coloquem um gosto, um like, subscrevam o canal para assistir a mais vídeos se gostaram. E gostava também já agora de vos falar que estou a criar um projeto chamado Projeto Ansiedade Zero. É um projeto que eu decidi criar porque eu via que muitas pessoas não tinham possibilidades financeiras para fazer terapia. Então eu pensei em criar um projeto que fosse mais acessível para que as pessoas pudessem fazer terapia em grupo e assim aprenderem a controlar a ansiedade. E então estou ainda a preparar esse projeto para brevemente apresentá-lo ao público e ficam então com esta informação. Obrigada por me assistirem e sejam felizes.